PMDB mineiro enfrenta uma divisão interna que é anterior às eleições de 2010. São grupos que têm posições diferentes sobre alianças e lideranças. E agora, que rumos o partido vai tomar? De que lado vai ficar na capital e no estado? E como deve se comportar no governo Dilma? Conversa comigo o deputado federal e presidente do PMDB de Belo Horizonte, Leonardo Quintão. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui com você, Vivi, e um prazer estar na TV Assembleia novamente. Deputado, como é que o senhor vê o espaço que o PMDB ocupou no governo Dilma até agora, com essa equipe que foi montada de primeiro escalão? Olha, foi muito insatisfatório que quando o presidente Lula esteve nesse último mandato, nós tivemos lá na saúde, na integração nacional, nas comunicações principalmente, né, e perdemos esses 3 ministérios. E a própria imprensa nacional e mineira divulgou que o PMDB perdeu 60% do espaço que tinha no governo Lula, não participando da chapa oficial. O que eu digo isso? Não tínhamos o vice-presidente. Hoje nós temos o vice-presidente, que é o Michel Temer, que é o presidente nacional do PMDB, e hoje o espaço político do PMDB no governo, ele foi diminuído, cortado pela metade. Mas o número de ministérios são os mesmos, os mesmos 6 ministérios. Não é, porque o ministro Jobim não é da cota do PMDB, né? O ministro Moreira Franco também é da cota pessoal do vice-presidente Michel Temer. Então há uma grande insatisfação do PMDB nacional. Eu digo isso não por Minas Gerais, mas de todos os estados colegas que a gente conversa em Brasília estão muito satisfeitos não apenas com a composição de governo, mas uma insatisfação interna grande dentro do PMDB nacional. Que participação o PMDB ainda espera? No segundo escalão, espera ainda ser contemplado? Olha, como é que funciona a composição de governo, né? Os partidos que participam de uma coligação vitoriosa, a expectativa do partido é de participar também ajudando o governo a administrar, a levar as políticas públicas que venham a contribuir com a população. O jogo político funciona assim. E nós, do PMDB, ajudamos muito nessa vitória da presidente Dilma. E não fomos contemplados da maneira que deveríamos ser. Para você ter ideia, a Folha de São Paulo, ainda ontem, publicou que 60% do governo Dilma está ocupado pelo Partido dos Trabalhadores e apenas 14% está ocupado pelo PMDB. Então a diferença é muito grande. Nós somos a maior bancada no Senado, a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados Federais e nós achamos um sentimento, eu não diria ainda de revolta, mas eu diria de muita insatisfação da maneira que estão sendo tratados. Que consequências essa insatisfação pode trazer? Nesta segunda-feira, o vice-presidente Michel Temer deu uma entrevista contemporizando, dizendo que o PMDB está satisfeito. O senhor está contradizendo a fala dele? Eu estou contradizendo a fala do Michel Temer, que é o nosso presidente, que nós respeitamos. Por quê? Porque a maioria dos deputados federais do PMDB não se sentem contemplados nos seus estados, acham que os ministérios que tiraram do PMDB irá prejudicar as políticas públicas que o PMDB desenvolve nos seus estados. E eu volto a dizer, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Saúde e o Ministério das Telecomunicações, que é a maneira que o parlamentar tem condição de ajudar a sua base, que são os municípios que os elegeram. E que consequências pode ter essa insatisfação? Como é que a bancada federal mineira vai se comportar? Olha, nós iremos iniciar um mandato com bastante independência, né? Olhando o desenrolar da política nacional, né? Para esses próximos 4 anos, né? Teremos eleição a presidente novamente daqui a 4 anos, a prefeito daqui a 2 anos, então o PMDB inicia bastante independente, né? Acreditamos na proposta que nós trabalhamos, que foi vitoriosa, que foi colocar a presidente Dilma como a nossa presidente, acreditamos e iremos apoiar o governo nas boas matérias, né? Mas matérias, por exemplo, como matérias que venham a prejudicar os aposentados, somos radicalmente contra. Matérias que venham a ajudar o aumento do salário mínimo, nós iremos votar sim, porque tem dinheiro para tudo no país.
mas não tem dinheiro para aposentado, não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo. Então são essas matérias que muitas das vezes o governo tenta barganhar com o Congresso, né? Barganhar de qual maneira? Através dos cargos que tem no Congresso, nós iremos ser radicalmente contra qualquer matéria contra aposentados, qualquer matéria que não venha a redistribuir os royalties do petróleo com todos os estados e principalmente Minas Gerais, né? Então isso nos dá uma independência muito grande. Agora, deputado, uma crítica recorrente que se faz ao PMDB, tanto integrantes de outros partidos quanto analistas políticos repetem uma crítica ao longo dos anos, que é o fisiologismo, dizendo que o PMDB, quando toma determinadas atitudes em relação, por exemplo, ao salário mínimo, de querer que ele esteja acima de 545 reais, seria uma atitude para pressionar por cargos. Na verdade, seria uma barganha com o governo federal. Isso incomoda? Como é que o senhor responde a isso? Não incomoda, porque é uma mentira. Se você olhar alguns partidos, o PP, por exemplo, o PP tem mais poder hoje na República do que o PMDB, que está à frente do Ministério das Cidades e tem uma bancada 1/3 da do PMDB na Câmara dos Deputados. O PR, por exemplo, está à frente do Ministério dos Transportes, que é um partido que tem menos da metade do PMDB. Então é muito simples pegar um partido e falar que ele é fisiologista. Por quê? Uma maneira que eu sou radicalmente a favor também de dizer que o PMDB é fisiologista, porque não tem candidatura própria a presidente da República. Eu fui uma das vozes dentro do PMDB. Você acha que nesse sentido Sim, deveria ter tido candidatura própria. E nesses 4 anos nós iremos lutar para que o PMDB possa ter, sim, uma proposta de ter candidatura própria. Ganhar ou perder faz parte da história, faz parte da política, Vivi, né? E o PMDB é o maior partido do país e não tem candidato próprio. Por quê? Porque várias lideranças regionais, eles olham apenas pelos interesses estaduais. Mas então o senhor admite que existe um comportamento fisiológico dentro do partido? Eu admito que sim. E que no caso, por exemplo, desse comportamento no Congresso, não, dos aí deputados, eu discordo. O senhor acha que não? Que eu isso discordo não tem que nada não. a ver. Eu acho que o parlamentar ele tem que votar o que é bom para o povo. Mas o governo, nos interesses do governo federal, pressiona e a democracia funciona assim. Tem uma votação, o governo tem interesse, ele vai pressionar assim, os seus parlamentares mediante a ocupação de poder, né? Então, mediante a isso, da não ocupação de poder, nos dá maior autoridade dentro do jogo democrático para estar tomando posições mais radicais. E a eleição na Câmara dos Deputados, eleição para a mesa, né? O deputado do PT, Marco Maia, é o candidato mais forte, que está sendo apontado aí como próximo presidente da Câmara. Os deputados do PMDB Mineiro vão apoiar o Marco Maia? Olha, nós iremos ter a nossa reunião do PMDB na última semana de janeiro. O Marco Maia é um amigo, uma pessoa que a gente admira, é um bom parlamentar, foi um bom vice, a história dele foi bem construída, né? A intenção nossa é de apoiar o Marco Maia. Nós temos uma disputa na primeira vice, que será do PMDB, né, que nós já temos 7 candidatos. E na última semana nós vamos escolher internamente dentro do PMDB, através de uma votação nominal, uma votação independente, mas teremos uma escolha interna para ser o candidato da chapa oficial. Em relação, vamos falar um pouquinho da política estadual aqui. A bancada do PMDB Mineiro se manifestou logo depois das eleições, manifestou quase que na sua totalidade com a intenção de apoiar o governo Antônio Anastasia. Tem feito movimentos nesse sentido, chegou a ter conversas e tal, e pleitear, inclusive, participação no governo. Qual que é a sua percepção, né, desse comportamento da bancada? Como é que o senhor vê? Olha, Vivi, o que nós temos que ver nessa proposta, nós tivemos um candidato que foi derrotado nas eleições, né? O governador Anastasia, ele ganhou, tem que ser respeitado, ganhou no primeiro turno, ganhou muito bem, isso, viramos a página da história. Mas no primeiro momento eu vejo com muita dificuldade, que foi
parte da bancada estadual com essa intenção de ir direto para a base do governador. Agora, eu digo ir para a base é votar nos bons projetos, que seja bom para o governo do estado, seja bom para a população. Isto, você não precisa de ocupar cargos no governo estadual, né? E eu acho que nesse primeiro momento a posição não foi a melhor, tanto que o governador ele não cedeu a essa proposta. Não foi bom para o governador, porque no primeiro momento ele tem que contemplar, sim, os companheiros de primeira hora. Quem são os companheiros de primeira hora? Que participaram da vitória do governador. E o senhor acredita que para que lado vai caminhar essa? Porque há ainda enfim, uma indefinição, né? Uma perspectiva de participação do PMDB estadual no segundo escalão do governo e uma indefinição da bancada, né, em relação a como vai ficar. A bancada está dividida, eu acho que meio a meio. Meia parte da bancada estadual quer ir para a base e participar do governo, e a outra bancada, a outra parte, prefere uma independência. Se eu fosse ainda deputado estadual, eu iria apoiar os bons projetos e ser independente aqui na casa, né, por parte do governo. Agora, o senhor disputou as eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2008. Chegou em segundo turno, teve uma excelente votação, mas perdeu para Márcio Lacerda. O senhor pretende disputar as eleições de 2012? O PMDB vai ter candidatura própria e o senhor pretende ser candidato? Ô, Vivi, o que eu digo para você é que o PMDB terá candidatura própria. E eu digo isso com muita ênfase. Por quê? Porque eu sou presidente do PMDB municipal e a minha obrigação como presidente é preparar o partido para que ele possa disputar a eleição municipal de Belo Horizonte. O meu coração de jovem, né, eu estou agora com 35 anos, é de disputar. E eu adoro disputar as eleições, que no período eleitoral é o momento de você estar mais próximo do eleitor, estar conversando mais com o eleitor, ser criticado, criticar também algumas posições, mas nesse momento eu ainda não estou pensando em ser candidato. Estou construindo dentro do PMDB a estrutura necessária para ter candidatura própria. Como funciona isso? Vai chegar um momento que é 2012, em junho de 2012, é abertas as convenções partidárias e ali os nomes interessados poderão se credenciar para concorrer internamente dentro do partido a sua indicação para as eleições. Agora, o meu desejo é de disputa, mas ainda nós vamos deixar isso para 2012. Agora, desenha-se aí já uma dificuldade, porque, na verdade, nos bastidores da política, a gente sabe que 2012 está aí. Né, é tratado como uma disputa iminente, é a próxima e já começa a movimentação. Na Câmara dos Vereadores, por ocasião dessa reforma administrativa que o prefeito Márcio Lacerda está implementando, há uma expectativa de redivisão e tal, e o PMDB, a bancada do PMDB já se manifestou que pretende aderir à base do Márcio Lacerda. Como é que o senhor vê isso? Isso não é um impedimento para se pensar numa candidatura própria? Não, de forma alguma. E é bom dizer isso, quem manda é o partido. O parlamentar hoje não é dono mais do mandato. Isso dá maior garantia para que os partidos possam exercer poder e orientar os seus parlamentares à condução. O parlamentar, para que ele tenha mais independência, ele deveria conquistar nas urnas o coeficiente eleitoral. O que é isso? Ser eleito independente de partido. E em Belo Horizonte, nenhum dos parlamentares atingiu o coeficiente eleitoral. Ficou bem acima do coeficiente, bem abaixo do coeficiente eleitoral. Então, qual que é a minha orientação partidária? Apoiar os bons projetos, que seja bom para o Belo Horizontino, que seja bom para a nossa cidade, fiscalizar a gestão, que é obrigação do parlamentar, mas o PMDB já se reuniu e nós deliberamos que não somos a favor de ocupação de nenhum cargo dentro da gestão municipal. O que nós vamos fazer agora? Vamos acompanhar todo esse processo. Se os parlamentares ainda, eles insistirem nessa tese, não terão legenda para concorrer às próximas eleições. Existe alguma possibilidade de composição com PT ou PSDB? No primeiro momento, 2012, primeiro momento, eu digo a você, nós teremos candidatura própria. O PMDB não abre mão disso.
como nós não abrimos mão para concorrer ao governo do Estado. Nós lutamos para garantir a legenda, para fazer a composição, concorremos e perdemos. E a eleição é assim, o Lula perdeu 3 eleições, ganhou na 4ª. O governador Aécio, o ex-governador Aécio Neves, concorreu à prefeitura de Belo Horizonte também e perdeu. E depois lá na frente se tornou governador, fez uma excelente gestão, foi eleito, foi reeleito, depois se tornou senador agora. Então a política é assim mesmo. O que não pode, Vivian, é isso, incoerência política. Isso eu luto radicalmente contra, porque eu concorri em Belo Horizonte. Não faz sentido um grupo de vereadores agora vir querer olhar para o lado próprio, para olhar para a situação pessoal dele. Isso eu não vou permitir, eu sou presidente do partido, não aceito isso. Nós iremos formar agora, preparar o partido para ter candidatura própria. Quem for contra essa proposta e querer olhar apenas para o seu umbigo, será impedido de concorrer nas eleições. Qual que será o futuro de Hélio Costa? Aí você tem que perguntar para o próprio Hélio Costa. Para ele. Pode ser que ele seja um candidato ao governo do Estado? Ao governo do Estado, à Prefeitura de Belo Horizonte? Ele também pode aspirar? Não sei, o próprio Hélio Costa já falou através da imprensa que ele não será candidato, não colocará o seu nome à disposição da candidatura de Belo Horizonte. Mas qualquer filiado ao partido político, ele pode chegar no momento das convenções, chegar e colocar o seu nome à disposição, né? E funciona assim no voto. Só para a gente encerrar, o que ficou de lição para o senhor das eleições de 2008? O que o senhor não repetiria em 2012? O que eu não repetiria é ser democrático demais, conversar demais com as pessoas, com os repórteres principalmente, porque me usaram, né? Não diria da minha inocência, mas da minha disponibilidade de chegar, falar, conversar com as pessoas abertamente, com o coração aberto. E as pessoas, o que fizeram comigo? Pegaram algumas imagens e me colocaram dúvida na cabeça do eleitor. Daqui para frente eu não vou permitir isso mais. Se quiser fazer uma entrevista, eu vou fazer. Vai ser mais reservado? Não, não é ser reservado. Eu não vou ser usado, abusado e usado como eu fui por algumas pessoas que foram motivadas por interesses econômicos. Deputado, obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Prazer, Vivian. Uma boa Sucesso. Conversa. Conte conosco, nós estamos aí firme. Eu conversei com o deputado federal Leonardo Quintão, que é presidente do PMDB de Belo Horizonte. Conversamos sobre como está o PMDB no governo do Estado, no governo federal, em relação ao governo federal, em relação ao governo do Estado e com vistas às eleições de 2012 para a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura da capital. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.